Olá pessoal, vamos ver o que acontece quando a gente tem um prisma com a base triangular. A gente viu o que acontece quando aqui, ó, a minha base, ela é um quadrado ou um retângulo, tá? E quando ela for um triângulo, o que vai acontecer? Quando for um triângulo, o que a gente vai ter? Suponha que a gente tem um prisma aqui, tá? A base é um triângulo, esse triângulo é um triângulo equilátero. O que significa isso? Que todos os lados desse meu triângulo são iguais. Nesse caso aqui desse exemplo, ele mede 8 metros. Então, se esse lado vale 8, esse aqui também é 8 e esse aqui também é 8, tá? E a altura desse meu prisma é 10 metros. Nesse caso, o que eu vou ter? As minhas bases, tá? Vão ser duas faces triangulares, que vão ser triângulos equiláteros. Como eu falei, ó, se a parte aqui de baixo é 8, as laterais também vão ser 8, ó, tá? E como que eu calculo a área de um triângulo? Lembra? O triângulo, a área dele é base vezes altura dividido por 2. Essa é a área de um triângulo. Então, ó, a base eu tenho que é 8. Basta eu achar quem é a altura. Quem é a altura aqui? Que eu chamei de A. Tá? Lembrando, a altura, ela sempre forma com a minha base um ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, se eu verificar aqui, ó, eu formei um triângulo retângulo, em que a minha hipotenusa mede 8. E os meus catetos, ó, um é essa altura que eu quero calcular. E o outro, quanto que será que mede isso aqui? Todo triângulo equilátero, quando eu traço a altura dele, ele vai cortar a minha base em duas partes iguais. Então, significa que eu dividi ao meio. Então, vai ser 4 para cada lado, tá? Então, ó, meus catetos é A e o outro é 4, quem eu quero calcular. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou calcular essa altura? Eu vou aplicar a teorema de Pitágoras aqui, tá? Minha hipotenusa é 8, então ficaria 8 ao quadrado é igual a um cateto, que vai ser metade aqui da base, que é 4 ao quadrado, mais a minha altura aqui, que é A ao quadrado, que é quem eu quero descobrir. Aplicando Pitágoras aí, ó, 8 ao quadrado, 64, igual 4 ao quadrado, 16, mais a minha altura ao quadrado. Passo 16 para o outro lado, 64 menos 16 é igual a minha altura ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, ó, 64 menos 16 vai ficar 48. Então, minha altura ao quadrado é 48. Então, quer dizer que minha altura é raiz de 48. Fatório esse 48 para ver quem que é esse A, tá? Sempre que eu não tenho raiz quadrada exata, eu vou fatorar, ó. Quem que é esse 48? Por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, 3 só dá por 3 que dá 1. Então, quem sai da raiz? Sempre grupinhos de 2, ó. Aqui eu faço um grupinho, sai 2, aqui eu faço um grupinho, sai 2 e o 3 fica sozinho. Então, 2 vezes 2, 4, e o 3 fica na raiz. Isso é 4 raiz de 3. Essa é a altura do meu triângulo, tá? Então, como que vai ficar essa minha área? A base do meu triângulo equilátero, que é 8, vezes a minha altura, que eu achei aqui, ó, 4 raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. Multiplico só quem tá fora da raiz, quem tá dentro permanece. 8 vezes 4... 32. Raiz de 3, mantém. E tudo isso sobre 2, tá? Quanto vai dar isso aqui agora? O 32 eu posso dividir por 2. O 3 que tá na raiz eu não posso, então eu mantenho a raiz. 32 dividido por 2 vai dar 16. E a raiz de 3 mantém, tá? Então, essa é a área de um triângulo equilátero, de uma base. Só que quantas bases eu tenho? Duas bases triangulares. Tem a de baixo e tem a outra aqui em cima, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Como eu tinha duas faces triangulares, eu tenho que multiplicar esse 16 raiz de 3 por 2, que vai me dar quanto? 32 raiz de 3. Essa é a área dos dois triângulos, tá? Aí, o que eu tenho ainda?
os retângulos nas laterais, ó. Eu tenho uma lateral que é retângulo, outra lateral aqui, ó, que é retângulo, e outra aqui que é outro retângulo, tá? Todos eles têm a mesma medida. Por quê? Porque todos eles vão ter base 8 aqui e altura 10. Área do retângulo. Como é que eu calculo? Base vezes a altura, ok? Quem é minha base? 8. A minha altura, 10. Então, quem que é essa área? 8 vezes 10, 80. Certo? Então, tá aí. Essa é a área do lateral. Só que quantas laterais iguais a essa aqui? Eu calculei a área de um retângulo. Quantos retângulos eu tenho? 3. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse 80 e multiplicar por 3. Aí, eu calculo a área da lateral todinha. 80 vezes 3, 240. Essa é a área da lateral todinha, tá? Mas e aí? Como que eu calculo agora a área total do meu prisma? O que é a área total do meu prisma? Juntar as duas bases triangulares com as 3 faces retangulares. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho 32 raiz de 3, que são os dois triângulos. Então, vou colocar aqui, ó, 32 raiz de 3, que são os dois triângulos, e somar com os 3 retângulos, que deu 240, certo? E aí, dá para juntar isso aqui? Não, não dá. Por quê? Porque esse cara tem raiz e esse cara não tem raiz, então eu não posso somar essas duas coisas. Não posso somar um cara que tem raiz com outro cara que não tem raiz. Então, vai ficar assim mesmo. Tudo isso em metros quadrados, porque lembrando que área é sempre metro quadrado, tá? E o volume disso tudo? Como que eu calculo o volume? Lembrando que o volume é sempre a área da base vezes a altura. Quem é minha base mesmo? Eu já calculei a área da minha base. A minha base era esse triângulo aqui, ó. Lembrando que quando eu falo em área da base, no meu volume, eu considero uma única base, tá? Eu considero só uma parte dela, que é essa parte aqui de baixo. Então, eu vou pegar o 16 raiz de 3, porque eu vou considerar ela uma vez só, tá? Então, a área da base, eu vou considerar aqui, ó, no meu volume, a área da base, 16 raiz de 3, que é um único triângulo, vezes a altura do meu prisma. Quanto que era a altura do meu prisma aqui? 10 vezes 10. Beleza, posso multiplicar aqui? Multiplicação eu posso, tá? Vou multiplicar quem? Quem tá fora com quem tá fora. O raiz de 3 eu só copio. Então, eu vou fazer 16 vezes 10, 160. E a raiz de 3 eu copio. Isso aqui é metros cúbicos. Lembrando que volume é sempre em metros cúbicos, tá? Então, esse é o volume do meu prisma, certo? E quando eu tiver uma pirâmide com a base triangular, tá? O que a gente tem que lembrar? A gente vai ter aquelas mesmas questões de apótema, da pirâmide, tá? De apótema da base, vai funcionar tudo igualzinho que a gente tinha com a base retangular ou com base quadrada. Então, vamos supor que a gente tem uma pirâmide aqui, só que agora a minha base é um retângulo. Também um retângulo equilátero, a gente vai considerar, tá? Com todos os lados iguais. Então, o que a gente tem? H, como sendo a altura da pirâmide. O meu M, que é o que a gente chamava de apótema da pirâmide, tá? Como, o que vai ser esse M? Vai ser 1/3 da medida da altura da minha base, da altura do meu triângulo. Então, como eu tô falando que eu chamei lá de A, a altura do meu triângulo, esse M vai ser A sobre 3, porque ele é 1/3. 1/3 é dividido por 3. Então, guardem essa informação aqui, que esse M é a altura desse triângulo aqui, que seria tudo isso, né, dividido por 3. Essa informação vai ser importante. E esse G, o que ele é? Ele é o apótema da pirâmide, ou seja, ele é a altura do triângulo da face, né, da lateral. E aí, tudo isso vai me formar aqui um triângulo retângulo também. Então, vai valer o teorema de Pitágoras ali, que G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Teorema de Pitágoras aqui também vai valer. Vamos fazer um exemplo aí com essa pirâmide.
Então, suponha que eu tenha essa minha pirâmide aqui, a altura dela aqui, ó, o H, esse é o H, tá? Tá valendo 10. Os lados da minha base são 6, eu tenho um triângulo equilátero, e eu quero calcular a área dela. Então, vamos lá, o que eu tenho? Eu tenho uma face triangular na base, que é um triângulo retângulo, ó, que é esse triângulo retângulo aqui, eu transportei ele pra cá. Então, ó, um triângulo retângulo não, desculpa, um triângulo equilátero, ó, todos eles com a base valendo, a face valendo 6. Aqui, ó, que eu chamei de A, que é essa linha azul tracejada que vai daqui até aqui, formando 90 graus com a base, eu chamei de A, é a altura. E o M, que é a linha preta, ó, que vai só daqui aqui, tá? É o apótema. Lembrando, esse M é o A sobre 3, tá? A dividido por 3, isso é importante. Então, vamos lá. Eu quero calcular a área da minha base, que é um triângulo equilátero. Área, base vezes altura dividido por 2. Beleza, minha base eu sei que é 6, a altura eu não sei quem é. Como é um triângulo equilátero, a hora que eu tracei a altura formou 90 graus, a hipotenusa é 6. Dividiu aqui ao meio, se era 6, ficou 3 para cada lado. Consigo achar meu A? Beleza, consigo. O que eu vou fazer? Pitágoras. 6 ao quadrado igual esse cateto, que é 3 ao quadrado, mais a altura, que é o A que eu quero descobrir, tá? Então, vamos aplicar Pitágoras aí. 6 ao quadrado, 36, igual 3 ao quadrado, 9, mais o A ao quadrado. Passo 9 para cá. 36 menos 9, igual ao A ao quadrado. 36 menos 9 vai te dar 27, tá? Então, esse A vai ser a raiz de 27. Dá para dividir esse 27? Fatorar ele? Vamos ver aqui, ó. 27 não dá para dividir por 2 porque é ímpar, mas dá para dividir por 3. 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Grupinhos de 2. Junta 2, sai 1, fica o 3. Então, isso é 3 raiz de 3. Esse é seu A, tá bom? Então, quem vai ser sua área? A sua base, que é 6, vezes a sua altura. 3 raiz de 3 dividido por 2. 6 vezes 3 eu posso fazer, que dá 18 raiz de 3 sobre 2. 18 eu posso dividir por 2, que vai dar 9 raiz de 3 mantém. Como aqui eu só tenho uma face, minha área da base vai ser isso mesmo, 9 raiz de 3. Eu não tenho que multiplicar por nada, porque eu só tenho uma base triangular. Isso aqui é uma pirâmide, né? Não tem ninguém aqui em cima, tá? Então, a base é isso mesmo, 9 raiz de 3. Agora, eu tenho que ver o que acontece na minha lateral. O que tem na minha lateral? Na minha lateral, ó, é esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? A base dele é 6. E a altura dele é o G. Então, vai ficar assim, ó. Base 6, altura G. Certo? Para descobrir o G, como que eu faço? Porque eu vou ter que calcular a área dele, que vai ser base, né? Vezes a altura, que agora é G. Então, a base eu sei que é 6. A altura é o G. Eu tenho que descobrir esse G. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que usar isso aqui, ó. G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. O H, eu sei que é 10, tá? O G eu quero descobrir. O M eu não sei. Como que eu vou descobrir o M? Por aqui, ó. Eu não falei pra você que M é A dividido por 3? O A, eu acabei de descobrir aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Então, vamos lá. Quem vai ser meu M? O A, que é raiz de 3 sobre 3, sobre 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quer dizer que esse meu M é 1 raiz de 3 ou simplesmente raiz de 3. Tá, ó. Descubro o M por aqui, pelo A. Certo? Que eu descobri lá embaixo. Então, agora, ó, eu consigo descobrir quem é o G. G ao quadrado é igual a H ao quadrado, que tá aqui, ó, 10 ao quadrado, mais o M ao quadrado, que eu descobri aqui, ó, raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado. Vou fazer as contas. G ao quadrado é quem?
10 ao quadrado é 100, mais raiz de 3 ao quadrado, ó, lembra que a raiz e a potência se anulam, mais 3, ok? Então, vou fazer aqui, ó, g ao quadrado é quem? 103. Então, o g vai ser a raiz de 103. 103 não dá para fatorar, tá, gente? Que é um número primo. Então, vai ter que ficar desse jeito aqui mesmo. Raiz de 103. Não vai ter o que fazer. Então, eu já achei meu g. Então, agora eu posso calcular a área aqui, ó. Então, aqui, ó, raiz de 103. Vamos lá. Área base, que é 6, vezes o meu g, que é a altura, raiz de 103, sobre 2. Certo? Quem é a área? 6 dá para dividir por 2, que dá 3 raiz de 103. Ok, não dá mais para fazer nada. Porém, essa é a área de um único triângulo. Quantos triângulos eu tenho aqui? 3. Então, eu vou ter que fazer 3 vezes essa área, que é 3 vezes raiz de 103. 3 vezes 3, 9, raiz de 103. Ok? Essa é a área da lateral. Área total. Quem é a área total? É a área da base, que eu achei aqui, ó, 9 raiz de 3, mais a área da lateral, que eu achei aqui, ó, 9 raiz de 103. Dá para somar isso aqui? Não, não dá. Por quê? Porque as raízes não são iguais. Tá? Se as raízes fossem iguais, eu conseguiria somar. Como as raízes não são iguais, eu não consigo. Metros quadrados, porque a área é sempre em metro. Volume da pirâmide. Volume da pirâmide sempre 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, vamos lá. 1/3 vezes a área da base, quanto que eu achei mesmo aqui? 9 raiz de 3. Vezes a altura, minha altura aqui da minha pirâmide era 10. Então, vamos lá. Quanto dá isso? 1 vezes 9, 9, vezes 10, 90. E a raiz de 3 mantém. E aqui, mantenho 3. Dá para simplificar isso? Dá. 90 dá para dividir por 3. 90 dividido por 3 dá 30. E a raiz de 3 vai até o final. Como eu tô falando de volume, metros cúbicos. No caso, é centímetro, né? Então, aqui é centímetro quadrado e aqui é centímetro cúbico. 30 raiz de 3 centímetro cúbico. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.